L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos lá, galera. Cadê a voz? Vamos lá, galera, que hoje o objetivo é estar na cama antes de 10h30. Caralho, dor de cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, produção. Tudo bom, meus lindos? Minhas lindas, meus lindos. Como é que vocês vão? Nossa, tem que jogar Duolingo ainda. Porra, gravar depois das 9 horas da noite, meu cérebro não funciona nem depois das 8, quanto mais depois das 9h40 já. Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, episódio, número, vamos conferir agora. Você já sabe, eu é que não sei. Você clicou já sabendo, eu estou inventando isso aqui agora. 183, tivemos uma pausa forçada carnavalesca, né? Eu nem vi acontecendo, mas quando eu vi já foi. Então, estamos de volta, né? Porra, que doideira. Vamos terminar, cara. Vamos terminar esse antiético aí, não tem como. Tem só que organizar minha agenda, cara. Não consegui sentir que eu cheguei ainda. Que a agenda tá organizada. Que doideira. Caralho. Muito doido. Não estou mal. Mas minha agenda não está bem. Bom, enfim. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo certinho. Curtiram muito o carnaval, pularam muita folia, passaram muito calor, viram muita tempestade. Aqui nesse pouco tempo aí, eu sei que o carnaval já faz 2 semanas, né, praticamente, mas eu ainda tô sentindo os resquícios de carnaval na minha alma, então, por isso que eu tô falando assim. O mundo tá acabando, né, e ontem tem uma tempestade aqui que eu sempre acho que minhas janelas vão arrebentar aqui. Teve um dia que eu tava na clínica e caiu uma tempestade muito doida. Caiu a luz, caiu a internet, caiu tudo. Lá perto, o bairro de Pinheiros, lá perto, foi uma doideira. Teve um carro no Arocho que uma árvore caiu em cima do carro e matou um cara. Doideira, cara. Fujam pras colinas. Run for the reels. Run for the reels. Pros reels do Instagram. Mas quem estiver ouvindo isso aqui... tinha que fazer um anúncio. Eu não tô com muita cabeça, né? Então é uma introdução meio esquisita mesmo. Não que as outras sejam muito normais, né? Mas vai ter leitura do Antiédipo. Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, né? O seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. Você que é um escutador de podcast, parabéns pra você. Você que não gosta, né, de ficar muito com o silêncio da sua própria voz dentro da sua cabeça e fica botando a voz das outras pessoas, né? Inclusive desse que vos fala. É uma boa ideia. Eu faço isso sempre. Inclusive eu parei um pouco de ter esse acesso ao meu ócio mental, assim, sabe? De escutar a minha própria voz, de fazer projeções, assim. De tanto que eu escuto podcast. Hoje eu escuto muito mais podcast do que música. E foda quando você começa a criar esse hábito, já meio não importa, assim, né? Qual podcast você vai ouvir. Só importa que seja podcast, né? Aí eu ouço uns podcasts tão nada a ver. Às vezes eu nem tô prestando atenção, mas só ter aquele barulho ali, não tá prestando atenção no que eu tô pensando. Vamos lá. Mas o que eu queria dizer? Pra quem não sabe, eu me chamo Ian, né? Eu sou psicólogo de formação, tô fazendo doutorado lá no Rio Grande do Sul, na URGS, né? Na Federal do Rio Grande do Sul, um doutorado em psicologia social institucional. Sou psicólogo clínico também, eu atendo, tenho influência da esquizoanálise, né, da psicanálise e da psicologia corporal. E aí, a partir de primeira semana de abril, eu vou puxar um grupo de estudo, o segundo que eu vou facilitar, sobre psicologia corporal, sobre o Sr. Stanley Kellerman, que é bem interessante, assim, de ver de uma perspectiva esquizoanalítica, né? Ele é um quiroprata, né? Ele não é nem um psicólogo, ele é um quiroprata, mas ele fez uma corrente psicológica, né? De psicologia corporal, uma abordagem corporalista, vamos dizer assim, que vai chamar de psicologia formativa.
e que foi trazida ao Brasil pela filósofa genial e bruxa, né, muito boa, Regina Favre, aqui de São Paulo. Tanto que ela que faz a apresentação dos livros dele, assim. Cara, que à primeira vista é um autor, esse Stanley Kellerman, que você vai lendo assim, parece um negócio meio autoajuda, parece um negócio meio Haribo, assim, mas eu, na minha humilde... E é americano, cara, Estados Unidos. Ele não deixa de ter uma linhagem com Reich, né, que é esse psicanalista também, né. Reich é um médico psicanalista que desenvolve a psicologia corporal, os moldes do Ocidente, né, desse campo da psicologia. Ele é o que cria, né, essa ideia. Ele tem um discípulo americano, que é um cara do direito, né, que é o Alexander Lowen, que talvez você já tenha ouvido falar, seja em correntes mais místicas, seja em correntes mais terapêuticas, assim, de abordagens mais corporalistas, que é a bioenergética. O Lowen também não é psicólogo, nem médico, nem psicanalista, ele é formado em direito, se eu não me engano. E o Lowen teve esse discípulo que é o Stanley Kellerman, esse quiroprata. O Lowen, se não me engano, o Alexander Lowen, se não me engano, ele é de Nova York. O Reich é alemão, austríaco, alemão, se não me engano. E o Kellerman é californiano. Doideira, né? Eu não sei se ele é californiano ou ele viveu muito na Califórnia. Mas enfim, tudo isso para dizer que quando a Regina trouxe para cá o Kellerman, né, e aí ela não só trouxe os livros, mas também trouxe as ideias e o próprio Kellerman, né, em pessoa, enquanto ele ainda era vivo. A Regina ainda é viva, o Kellerman morreu faz um tempo já. Acho que foi 2020, por aí. Acho que foi antes da pandemia. A Regina insistia que tinha umas ideias muito interessantes do Kellerman, que tinha tudo a ver com esquizoanálise, principalmente com a ideia de dobra do Deleuze, as ideias hidráulicas do desejo, né? Que se a gente lê o arquétipo é muito hidráulico, né? E o Kellerman é um cara que pensa o corpo a partir muito de tubos, né? Tubos, camadas e de bolsas, né? De bolsões que vão organizando os tecidos e vão organizando os padrões musculares e a presença, né, a nossa presença anatômica mesmo, vão organizando nossas emoções e nossa subjetividade. É bem interessante, assim, cara. É um trabalho bem mais sofisticado que o Reichiano, assim, né, que só botou lá orgônico, curva orgástica e as couraças ali no meio do processo, né. O Kellerman sofisticou bastante o processo, assim, e as finalidades do trabalho terapêutico dele são bem diferentes, assim, também, né? É bem americano, tem uns negócios bem pragmático, interessante também pra caralho, interessante, existencial, pragmático, interessante, mas por outro lado parece muito autoajuda, assim, né? Tem uns negócios do como você se usa, como você faz quando você faz isso. É uma leitura interessante, quando ela é acompanhada e quando ela é crítica, ela fica mais legal ainda. Caraca, eu fiz maior propaganda aqui, né? Eu não falo dessas coisas aqui, né? Eu sou uma página em branco, né? Sou um locutor. Aí às vezes tem essas coisas, assim. Mas a gente vai começar esse grupo de estudo de um livrinho do Kellerman que se chama Realidade Somática, Experiência Corporal e Verdade Emocional. E ele vai acontecer quinzenalmente com um calendário específico. Vai custar R$150, com 2 bolsas, assim, 2 reservas de vaga para minorias em geral, assim, para quem se sentir ou quem não puder pagar, sabe? Que também não deixa de ser um processo minoritário, né? De não ter condições de pagamento. Mas tá aí, tá lá no Instagram. Também você pode comentar aqui no Spotify ou em qualquer lugar. Me acha aí, tipo, meu Instagram é @Ian, _M_O. Fala comigo lá, tem vaga ainda. E vai ser legal de ler. Além desse grupo que vai começar em abril, que está vinculado ao Diálogos Formativos, né, que é onde eu faço essa formação em Psicologia Corporal e Psicologia Formativa, né? Sendo a Psicologia Formativa uma abordagem da Psicologia Corporal, das abordagens corporalistas. É parte dessa formação do Diálogos Formativos, né, que é coordenado, facilitado principalmente pela Denise Passos. Já foi minha terapeuta também, ainda é de vez em quando, ainda recorro a ela como terapeuta, minha supervisora e minha formadora nesse sentido, assim. Gosto muito dela, ela de Santo André. E quem vai facilitar junto comigo é a Júlia Lano, né, minha colega de longa data aí do curso de graduação. Quando a gente era da graduação, a gente tinha um grupo de estudos sobre psicologia corporal, chamava Somos Corpos. Aí a gente lia Reich, lia Lowen e lia o Kellerman, né? Segue fazendo isso, de 2009 até aqui. Então já vão fazer 16 anos que a gente não para de ler isso, né? Enfim, além desse grupo, eu tenho também um grupo do Foucault, né? Que estuda o último Foucault, né? O Foucault da ética. E esse grupo chama Grupo de Estudos Ética em Foucault. Atualmente a gente está quase acabando, assim, está bem no final, não quase acabando, está no final do Hermenêutica do Sujeito.
Depois, alguma hora, a gente vai pro Coragem da Verdade aí. Então, fiquem atentos aí, se quiser estudar junto. Isso também é pago, a mensalidade de R$100, e são 2 encontros por mês também, mas se você não puder pagar, não seja por isso, as aulas ficam gravadas, então tudo fica gravado, né? Hoje em dia, tudo fica gravado. Esse podcast aqui é também divulgação científica, risos, risos, risos. É por isso que minha agenda tá doida. Bora lá então, né? 9 minutos e 47 de introdução. Eu achei que tava cansado de fazer introdução e fiz uma propaganda, né? Mas divulgação, vai, divulgação. São 9h50 da noite, infelizmente. Vamos até 10h10. Depois é banho, Duolingo e cama. O Duolingo, banho e cama. Não aguento mais. Beleza. Mas o papo tá bom, mas e aí, cara? E esse antiético aí? Vai se ler sozinho, por acaso? Quanto tempo que a gente não vê ele, né? Eu vou tirar a poeira aqui do meu. Tirar a purpurina. Tirar os confetes. Abri aqui, abri. Estamos aqui na página 553. Não, desculpa, 353. Acho que eu falei... 350. Não é isso? Não é isso? Aí, acadêmicos do alemão. Seria isso, né? 350. Acho que seria isso, hein? Quem manjar dos Deutsch aí, aprove. E, ó, meu Duolingo nem tá no alemão, hein? Meu Duolingo tá no catalão. Não me pede falar isso em catalão, não, que essa hora o cérebro não funciona. 353, 3.11.2, famoso capítulo 3. Estamos a 7 páginas de acabar o capítulo 3. Bora, agora eu me animei. 3.11.2, Édipo e os limites. Édipo, enfim. Trata-se, afinal, de uma operação muito simples, facilmente formalizável com efeito. Ela empenha a história universal. Vimos em que sentido a esquizofrenia era o limite absoluto de toda a sociedade, pois ela faz passar fluxos descodificados, desterritorializados que, entre aspas, no limite de toda a produção social, aspas está no limite, aquele programa muito bom apresentado por André Marques, mas anteriormente apresentado por Zeca Camargo, ex-VJ da MTV, um ex-malhação e um ex-VJ da MTV, hein? Quem diria, desculpa. No limite, entre aspas, de toda a produção social, ela restitui a produção desejante, ou seja, a esquizofrenia, né? Ou seja, né, no limite de tudo o que é a base deles, né? O que eles estão chamando de fluxo esquizofrênico ou a própria esquizofrenia, como representante do fluxo esquizofrênico, é uma definição da sociedade por aquilo que foge, por aquilo que escapa, e como ela contorna isso, como ela dá limites, como ela dá contornos a isso que sempre escapa, porque todo sistema aberto sempre haverá algo que escapa, porque ele está baseado nas trocas, e tem uma hora que as trocas elas alcançam uma velocidade, uma intensidade, onde coisas vazam, e é preciso transformar a organização por conta disso. Chega nos momentos de crise, né? Chegam nos pontos de bifurcação, falando isso de maneira físico-química, né? A la Prigogine, Ilia Prigogine. E nesse sentido, Deleuze e Guattari pensam isso psiquiátrica e filosoficamente, dizendo o seguinte: olha, uma sociedade ou qualquer sistema é muito mais definido por aquilo que foge o tempo todo. E no sentido desejante ou no sentido subjetivo, o que eles estão falando é, se você pensar as formações subjetivas como desejo, o desejo é aquilo que escapa. Não, desculpa, como sistemas, se você pensar as formações de subjetividade como sistemas abertos, produtivos e complexos, o que escapa é o desejo. É o desejo que define a próxima direção da organização. É o desejo que dá o norte desses pontos de bifurcação imprevisíveis, né? Isso aí está na física, está na química e está também nos processos sociais e desejantes, por que não, né? Sendo assim, no limite absoluto está a esquizofrenia, pois que ela faz passar fluxos descodificados, desterritorializados, ou seja, que não estão inseridos ainda de forma codificada e territorializada no próprio sistema, né? Não estão codificados, não estão adequados. Que, entre aspas, no limite de toda a produção social, todo o sistema social, ela restitui a produção desejante, né? Esse é craseado.
Não é que restitui a produção desejante, devolve no limite a produção, o limite à produção desejante. E vimos em que sentido o capitalismo é o limite relativo de toda a sociedade, pois que ele axiomatiza os fluxos descodificados e reterritorializa os fluxos desterritorializados. Isso aqui é interessante para mim, porque eu sempre fico meio confuso com isso. Então, não é tão confuso, né? A axiomática é um limite relativo, né? Não é como esquizofrenia que faz transbordar. Ela faz empurrar, né? Um limite relativo de toda a sociedade. Toda a sociedade já tem um pouco medo dessa desterritorialização, dessa descodificação capitalista. Então, por um lado, ela axiomatiza os fluxos descodificados e reterritorializa os fluxos desterritorializados. Ela sempre é a favor e da forma da reterritorialização dela, que ela faz a reterritorialização, a máquina capitalista, ela produz uma desterritorialização relativa e não absoluta, como é o caso do movimento esquizofrênico. Deixa eu só abrir aqui o gravador, porque senão, do contrário, eu perco se está gravando ou não. Só ver o negócio aqui, tudo certinho. Seguimos gravando, é isso. Vimos também que o capitalismo encontra na esquizofrenia seu próprio limite exterior. Então a gente tem aqui um limite absoluto, que é a esquizofrenia, de toda a sociedade, porque é ela que devolve a produção ao desejo. Sendo que a gente viu que existe uma identidade de natureza e uma diferença de regime, né, entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais. Então, no limite absoluto de toda máquina social, há a máquina desejante esquizofrênica. Por outro lado, o capitalismo instaura um limite relativo e a esquizofrenia é esse limite exterior que ele não para de repelir e esconjurar, enquanto ele próprio produz seus limites, outra forma aqui, os limites imanentes. Porque, desculpa, essa questão do limite absoluto e limite relativo é que o capitalismo é o limite relativo de toda a máquina social, desculpa. Então, a esquizofrenia é o limite exterior ao capitalismo e os limites imanentes são os limites que o próprio capitalismo vai produzindo por si mesmo e empurrando, né? Sempre uma nova. Tem uma frase que eu ouvi rápido ontem do novo disco do Djonga, né? Gostei muito, cara. Isso aqui é muito interessante. Isso é um devir minoritário fudido, né? Não querendo ser muito deleuziano, né? E ficar interpretando as coisas assim. Puta devir minoritário, meu. Djonga das periferias de Minas Gerais, meu. Qual que é o nome da música, mano? O novo disco dele se chama Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, com uma belíssima música de abertura que é bem exusística, assim, né? Aí do quanto mais eu como, mais fome eu sinto, tem uma hora que ele fala de código, assim, literalmente código. Porra, cara. É essa aqui. É essa música exusística mesmo. Olha só que da hora. Difícil não é ver o pobre gritando, olha o lança, mas sim ver o rico cego gritando, visão. Roubaram nossas gírias, nosso platinado. Não entendem que isso é sobre identificação. Por isso trocamos de código toda semana. Vocês nunca me incluíram, não me acusem de exclusão. É muito bom essa história, né? Tipo assim, a grande parada não é produzir um código identitário, né, da minoria, mas é como uma minoria pode trocar de código e escapar, né, dessa axiomática, desse limite imanente do capitalismo e chocar, né? Porque o limite imanente do capitalismo vai fazer tudo meio palatável, né? Tudo comercializável de alguma maneira, né? Adorei isso, né? Não entendem que isso é sobre identificação, por isso trocamos de código toda semana, sabe? Esse movimento é uma boa descrição, assim, do movimento de desterritorialização das minorias, que é muito diferente de produzir uma identidade, né? É muito mais habitar um problema
de uma forma singular, assim, né? E emanentemente construir essa problematização, esses novos códigos, esses novos territórios, etc. Muito bom. Música Fome, né, do John. Né? Afinal, tem um poema pra Exu, assim, bem da hora. Como é que é? Eu esqueci o nome desse... Porra, tinha uma... Ai... Nome das... Itã. Porra. Tem um nome para esses contos pequenos sobre os orixás, assim, essas pequenas histórias que eu esqueci completamente. E o Google não tá me ajudando aqui. Deixa abaixo. Tô dando dor de cabeça já. Enfim. Tem uma recitação bonita no final da música. Ouçam lá, Fome. Mas de uma outra maneira, o capitalismo tem ainda necessidade de um limite interior deslocado. Cara, vocês estão inventando pra caralho, hein, bicho? O que será esse limite interior deslocado? Precisamente para neutralizar ou repelir o limite exterior absoluto, o limite esquizofrênico, ele tem necessidade de interiorizá-lo, mas agora restringindo, fazendo passar não mais entre a produção social e a produção desejante, que dela se depende, mas no interior de uma produção social, entre a forma de reprodução social e a forma de reprodução familiar, sobre a qual aquela é assentada, entre o conjunto social e o subconjunto privado, ao qual aquele se aplica. É a história da família, né? Então é o limite interior deslocado. Então a gente tem aqui esquizofrenia como limite absoluto, capitalismo como limite relativo de toda a sociedade, esquizofrenia como limite exterior ao capitalismo, capitalismo como produtor dos seus limites imanentes e também a produção de um limite interior deslocado, que é essa produção privada e familiar, que faz parecer que tudo é isso, né? Tudo é essa última instância, esse último limite. Como é que a dor de cabeça está atorando? Édipo é este limite deslocado ou interiorizado no qual o desejo se deixa prender. O triângulo edipiano é a territorialidade íntima e privada que corresponde a todos os esforços de reterritorialização social do capitalismo. Aqui eles forçaram um pouco a barra, mas ela é importante, né? Talvez a coisa mais de um capitalismo ocidental, parece, né? Não sei. Bem norte global, assim, né? O triângulo de piano é a territorialidade íntima e privada que corresponde a todos os esforços de reterritorialização social do capitalismo. Interessante. Tem uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo eles não estão só falando de família, né? Eles estão falando de como a família é fundamental para essa subjetivação privada, né? Essa instância privada de subjetivação. Então, nesse sentido, independente se tem família, se não tem, se a família é importante ou não para tal ou qual sociedade, vamos dizer, lá na Escandinávia que seja, ou numa sociedade que está muito isolada dos meios de produção capitalista, mas não está totalmente isolada, né? Vamos dizer, em outro continente, assim, que não europeu, mas ao mesmo tempo, se a lógica e a dinâmica da privatização e da vida privada e da subjetivação privada está acontecendo, tem esse limite interior deslocado acontecendo, né? Tem Édipo acontecendo se há vida privada, né? E se há propriedade privada, provavelmente vai ter vida privada, né? Então essa aqui é a complicação, é isso que se espraia, se globaliza, se mundializa, né? Essa privatização da existência. Então, nesse sentido, né, aí dá para entender como o triângulo de piano é a territorialidade íntima e privada que corresponde a todos os esforços de reterritorialização social do capitalismo. Toda vez que algo tende a fugir do capitalismo, será reterritorializado pela individualidade que só pode derivar, nesse caso, da família. Né? Limite deslocado, pois que é o representado deslocado do desejo. Né? Como a gente já conversou isso no capítulo 2, se eu não me engano, né? É o limite deslocado, pois que é o representado deslocado do desejo. Eu não vou lembrar direito essas distinções, mas está lá no capítulo 2. Eis o que Édipo sempre foi para toda formação. Porém, nas formações primitivas, este limite permanece inocupado, já que os fluxos são codificados e dado que o jogo das alianças das filiações mantém as famílias amplas à escala das determinações do campo social, impedindo todo assentamento secundário
destas sobre aquelas. Ou seja, as famílias são muito extensas e há uma determinação muito maior do campo social e as filiações e as alianças mantêm um dinamismo que impedem que essas famílias codificadas da máquina territorial se edipianizem. Nas formações despóticas, ou seja, Édipo sempre esteve lá, né, nesse limite deslocado, mas é sempre assombrando, não chega a acontecer. Já nas formações despóticas, o limite edipiano é ocupado, simbolicamente ocupado, mas não vivido ou habitado, pois que o incesto imperial opera uma sobrecodificação que sobrevoa por sua vez todo o campo social. Aí aqui eles colocam entre parênteses a representação recalcante. 2 pontos. As operações formais de assentamento, de extrapolação, etc., que pertencerão mais tarde a Édipo, já se esboçam, mas no espaço simbólico no qual se constitui o objeto das alturas. É que essa discussão para mim é muito difícil, né? Como é que eles veem essas formações despóticas, essa coisa do incesto que a gente passou por bastante na máquina bárbara, né? Na máquina despótica. Eu não entendo muito bem, mas tem essa coisa de esposar aí, tanto com o significante das alturas, tanto com essa deidade que transcende, né? Traz uma ideia transcendental que possibilita a sobrecodificação do pensamento e dos sócios, mas para além disso, essa filiação, essa aliança com o transcendental e essa filiação redundante, né, e muito mais fechada numa certa aristocracia, né, numa certa linhagem familiar, aparece linhagem. Mesmo assim, Édipo, o limite edipiano é ocupado, mas ele é simbolicamente, ou seja, né, ele é a instauração do significante, é a instauração dessa possibilidade transcendental de uma individualidade, né, mas ele não é vivido ou habitado. Para a sobrecarga sobrevoa, por sua vez, todo o campo social, a representação recalcante. É somente na formação capitalista, pronto, finalmente chegamos aqui onde Édipo existe e é habitado, né? Então, aqui rapidinho. Formações primitivas. Você vê que quando você pega as manhas do anti-Édipo, ele é bem didático. Só não dá pra entender, mas ele é bem didático. Não tô brincando. Eles estão parando assim, né? Eles fazem um por um, assim, parece meio estruturalzinho mesmo. Olha, tem um, tem o 2, tem o 3. A formação primitiva, a formação despótica, a formação capitalista. Difícil entender o que eles estão falando de cada uma, né? Mas... E lembrar tanto de coisa que eles já inventaram, né? Porque eles vão mudando de assunto o tempo todo. Eu vou terminar essa página, pelo menos. É somente na formação capitalista que o limite edipiano acha-se não só ocupado, mas habitado e vivido, no sentido que as imagens sociais produzidas pelos fluxos descodificados se assentam efetivamente sobre as imagens familiares restritas, investidas pelo desejo. E sempre que a gente lê imagem familiar restrita, né, investidas pelo desejo, porque é isso que acontece, né, essa linhagem se estrangula e se privatiza bastante, né? Você para de ter ancestrais, você passa a ter linhagem familiar, né, de alguma forma. Elas vão ser investidas pelo desejo. E sempre que você lê essa coisa de família no capitalismo, na formação capitalista, entenda também o eu privado, o indivíduo. É neste ponto do imaginário que Édipo se constitui, ao mesmo tempo que ele completa sua migração em profundidade nos elementos da representação. O representado deslocado devém, como tal, o representante do desejo. Então, o que era apenas um representado deslocado, como a gente viu, devém, torna-se como tal o representante do desejo. Como se, por fim, você pudesse dizer, no capitalismo, todo o seu sofrimento é porque você sofre de papai e mamãe. Ou ainda atualizando, todo o seu sofrimento no capitalismo porque você não foi bom o bastante, né? E hoje em dia a gente pode até dispensar pai e mãe. Porque essa individualização ela é extrafamiliar, ela é cultista e religiosa, né? Então, que se foda-se. Mas todo mundo tem pai e mãe. É claro, porque às vezes é vergonha da família, ou o orgulho da sua família. É claro, portanto, que este devir, ou esta constituição, não ocorrem sob as espécies imaginadas nas formações sociais anteriores. Vou repetir. É claro, portanto, que este devir ou esta constituição não ocorrem sob as espécies imaginadas nas formações sociais anteriores, primitivo e despótico, pois o Édipo imaginário é que resulta de um tal devir, e não o inverso. Não dá para imaginar Édipo, né, sem esse devir da ocupação familiar, dessa conjunção da máquina social muito específica do capitalismo. Não é por um fluxo de merda ou uma onda de incesto
que Édipo chega. Sendo fluxo de merda, coisa do código, a onda do incesto do sobrecódigo, mas por fluxos descodificados do capital dinheiro. As ondas de incesto e de merda derivam dele apenas secundariamente na medida em que elas arrastam consigo as pessoas privadas, aí, ó, sobre as quais os fluxos de capital se assentam ou se aplicam. O despertador já está tocando, eu acho que não está para vibrar, né? Ou tá, não sei, mas já tocou aqui. Ou se aplicam. Donde a gênese complexa, totalmente deformada na equação psicanalítica. Merda igual dinheiro. 2 pontos. De fato, trata-se de um sistema de encontros ou de conjunções, de derivados de resultantes entre fluxos descodificados. Fecha parênteses. Então, beleza. É só aí que pode aparecer. Não entendi muito bem essa vibe da merda no incesto, mas fica aí um abraço pra todo mundo. Hoje é 19/3, a última vez que a gente leu isso aqui, de 25. A última vez que a gente leu isso aqui, tem um registro aqui, foi 20 de fevereiro. Demorei um pouco, mas voltei. Aí a gente tá na 354, mas quase acabando já. Então já na próxima a gente já entrou na 355 e eu terminei um parágrafo, né? Então no próximo a gente começa 3.11.3, Édipo e a recapitulação dos 3 estados. Aí a gente vai, depois tem a 356 com 3.11.4, símbolo despótico e mais capitalistas, a má consciência, andamos mais um pouco, 3.11.5, Adam Smith e Freud. E aí a gente fecha o capítulo 3. Demorou. Acho que até final de abril, né? Já estamos concluídos esse capítulo 3 aí, que nos carregou muito tempo. Eu prometo que eu vou tentar não tirar uma pausa entre o capítulo 3. Não sei se você se importa com isso de verdade, né? Não sei se você fica órfão para acabar com o juízo. Se fica, pô, me conta, cara. A gente faz, te dou um abraço. Posso gravar um áudio de WhatsApp para você, se você sentir falta dessa voz. E você pode, obviamente, ler aqui comigo, né, bicho? Que é a coisa mais legal que eu espero. Mas eu vou tentar, com muita força, não tirar uma pausa entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Já fazer a nova thumbnail, que vai ser muito diferente a thumbnail. Pra botar no Spotify, nos agregadores de áudio aí. E Xablau. Aí da 360 a gente vai até a 534, que a gente vai ler o apêndice também. Eu acho que o capítulo 4 vai voar. Com uma chance da gente terminar esse livro esse ano ainda, hein? Olha só, que doideira. Beijo no seu coração. Obrigado por participar desse grupo de estudo imaginário com pessoas incríveis. Escute essa percussão aqui muito diferenciada. Tcham. É isso, né? Carnaval. Tem vários agogôs aqui, tem uma escola de samba aqui. Um beijo, é isso. Até a próxima.